Câmbio, meu povo, minha pova. Tô um pouquinho atrasada aqui nos vídeos astrológicos, mas Mercúrio entrou em Virgem e a gente vai falar disso hoje. Eu sou a Lucy, do Coaching Mágico, e Mercurinho entrando em Virgem, delícia, nosso pensamento fica mais claro, nossa comunicação fica mais clara, né? Porque ele funciona muito bem em Virgem, toda aquela coisa organizadinha e metódica. Mercúrio em Virgem é uma bênção, né? Ainda mais depois desse tempo de Mercúrio retrógrado em Leão, e aí ele foi direto, mexeu pra caramba com a nossa criança interior, aqueles monte de trauma da vida, apareceu tudo, e agora ele está em Virgem. Então, aí, quando o Mercúrio entrou em Virgem, ele estava na casa 1 aqui do Brasil. Então, como a gente também tem o 7 de setembro, que é aniversário do Brasil, a casa 1, né, o Sol também, eu acho que o Sol estava na 2. Ou seja, vai vir alguma bucha aí em relação ao dinheiro que a gente ganha, né? Que a gente trabalha. E aí a casa 8 tá esquisita também, né? Saturno, Netuno. Netuno até pode trazer fortuna, né? Pode trazer dinheiros que estavam escondidos e tal, mas tá esquisito aqui a situation. Então ele entrou na casa 1, então a gente vai ver a comunicação, a conversa e tal. Quais são os aspectos negativos desse Mercurinho? Os aspectos negativos desse Mercúrio é que ele pode ficar muito mais crítico, ele pode ficar reclaminha, porque como Marte também está entrando em Câncer, ele pode ficar reclaminha, rabugento, e rabugento de crítico, entendeu? Vê um negocinho errado e fala... Então a gente tem que tomar cuidado para não ficar tão crítico nem na vida, porque senão a vida fica muito difícil, fica com aquela coisa da amígdala, do hipocampo ligada, porque a reclamação traz a sensação de insegurança, de insatisfação, então começa a ativar o hipocampo e você começa a querer se defender da vida e tudo fica estranho, tá? E fora isso, quando a gente fica crítico com o mundo de fora, digamos assim, com as coisas externas, a gente tende a ficar mais crítico com a gente. Aí você fala, mas é legal ser crítico, né? Ter um pensamento crítico. Sim, mas ele não pode ser paralisante. Muitas vezes o Mercúrio em Virgem, ele se comporta com um pouquinho de ditadorzinho, se ele marcar, entendeu? Ele pode ser muito restrito, ele pode ser muito específico, ele pode ser muito crítico. E aí a gente deixa a gente mesmo, né? Nós nos colocamos numa posição de acus. Então é bom a gente prestar atenção nessa autocrítica. Ela tem que ter uma medida, né? Ela tem que ser... tem que ter uma medida, né? Marte está na casa 11, ou seja, as relações, elas podem ser rápidas, né, com os amigos mesmo, e também pode ter um toquezinho de agressividade, de rispidez, né? Urano está na casa 10, que louco, com a roda da fortuna, ou seja, questões de internet, hacker, negócio de hacker, ataque hacker, invasão de dados, inovações também em questão de internet, inovações agrícolas também em relação a plantio. Como também está na casa 10 ali, Tourinho Aquário, Tourinho Gêmeos, perdão, teremos talvez questões climáticas, né? Porque a casa 10 ela é uma casa do que aparece, né? Fora ela representar os governantes e tal, pode significar um governo externo, né? Via internet, ó. Por isso a questão do negócio hacker, né? A questão de antenas e transmissões e, né? Esse negócio pode acontecer assim de uma maneira muito forte.
Quirón tá na casa 9, então eu vou te falar que pode ter algumas leis sanitárias novamente, tá? Ai, que saco, né? Porque, enfim, querendo ou não, o Mercúrio saiu de Leão aspectando com esse Quirón, fazendo trígono, né? Então, por um lado, pode facilitar para questões de saírem informações corretas sobre questões de saúde, revelações também sobre questões de saúde, né? Tá tendo aí diversos estudos sobre os injetáveis que a gente teve e diz que estão descobrindo umas coisas estranhas relacionadas a isso daí, né? Isso vai aparecer bastante, né? Quando o Mercúrio entrou em Virgem, a Lua estava em Escorpio. Lua em Escorpião ela é meio embaçada, né? Porque ela não tá nada bem. Ela tá na casa de Plutão, ela tá apavorada, tá com medo. Então a gente pode ficar meio esquisito, meio comprimido. Eu saí com a Lua em Escorpião esse ano na minha Revolução Solar. Que lua horrível, gente. Ai, não gostei não. Vou te falar, vocês que tem Lua em Escorpião, vocês são guerreiros, viu? Porque que luinha chata, meu Deus do céu. Plutão na casa 7, na casa 6. Certamente haverão transformações nas questões trabalhistas aqui do Brasil, porque a casa 6 é a casa do serviço. Também podem haver transformações nas questões médicas. Na verdade, assim, tudo que é serviço, que geralmente é tudo que é serviço à população. Então, hospital, polícia, bombeiro, serviços sociais, tudo que seja a serviço da população, possivelmente a gente vai ter transformações muito grandes, né? Principalmente que Plutãozinho está em Capricórnio e ele veio para terminar de desmontar esse status quo antigo. E a questão do serviço, principalmente o serviço quando a gente fala do Estado, as pessoas que servem a população, né? Vai ter algum desmantelamento também, tá? Geralmente, quando tem Plutão envolvido, tem escândalo, tem revelação, tem, né, descobrir coisas que não estavam na superfície, né? Porque Plutão ele tira as coisas que estão escondidas, né, no chão, no fundo. É interessante. A gente tem aqui, ó, olha, a casa 2 e 3 está bem esquisita, tá? Então podemos ter muitas notícias referente a questões de mulheres. Que não sei se pode ser tão bom assim, tá? Porque como o céu está muito pesado, tem muita agressividade, tem muita rispidez, geralmente as pessoas que são as mais fracas, né? Eu não estou falando que mulher é fraca, mas homem, entre crianças, idosos e mulheres, é a população mais fraca, a população que precisa de mais proteção. Então a gente talvez saiba, né, porque está na casa 3, comunicação, de muitas coisas referente a mulheres, assim. Então, mulherada também, de boa, toma cuidado, né? Porque, por exemplo, essa lua em Escorpião, ela sempre me dá uma sensação de sequestro, né? Porque o Plutãozinho sequestrou a Perséfone. Na minha opinião, ela foi porque ela quis, mas tem um mito que fala que ela foi sequestrada, né? Então, toma cuidado, tá bom? Mas é isso, gente. Vamos aproveitar a parte prática, a parte decidida e a parte bem, sabe, específica, clara desse Mercúrio, para a gente fazer os nossos planos, porque, meu amor, Marte vai retrogradar e aí a gente vai ter uma outra conversa, viu?
Porque aí pode ser que fique difícil. Porque quando o Marte retrograda, a gente perde a vontade de fazer as coisas. Ai, aproveita! Vamos, arrasa!